vamos dar início à disciplina de organização do serviço de saúde do trabalho, apresentada por mim, professor Vital, do curso Especialização Técnica em Saúde do Trabalho. Aqui na parte, vamos introduzir a parte da saúde ocupacional. Dentro dessa disciplina, a gente vai abordar desde a questão dos mapas de risco, direcionamento para essas atividades, e com relação aos demais usos de EPI e documentação voltados à segurança do trabalho, que o enfermeiro ou o técnico de enfermagem do trabalho vai ter conhecimento do mesmo para a gente trabalhar em conjunto para poder fazer esse acompanhamento. Todo o que fazemos no trabalho ou fora dele interfere na questão da qualidade de vida, com relação a trabalho insalubre, trabalho em periculosidade. A partir do momento que você se desloca para o seu serviço, você já está se impondo em risco, seja eles riscos de acidentes, por fatores físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos, seja ele por causas naturais, uma enchente, um raio, raios ultravioleta e assim por diante. Ou seja, então, para que possamos entender melhor o que a saúde ocupacional devemos primeiramente entender o que é saúde e de que essa forma ela se generaliza. Saúde é definida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidade. Ou seja, dentro da saúde de um todo do ser vivo, não adianta seu bem físico estar ali presente, sem faltar nenhum órgão, sendo que o mesmo sofre de alguma, como é que se diz, de alguma doença mental, está sofrendo algum desconforto perante a realização da sua atividade, pressão indevida diante do seu chefe por uma meta não alcançada e assim por diante. A definição diz que o foco principal na saúde ocupacional está entre 3 objetivos diferentes: a manutenção e a proporção da saúde, da capacidade do trabalhador e dos seus trabalhadores. Ou seja, dentro da segurança do trabalho, a gente sempre enfoca que não cabe à empresa moldar o trabalhador para a máquina, e sim trabalhar a máquina para que traga maiores facilidades e conforto para o trabalhador. Questão de ar-condicionado, redução no nível de ruído, redução nos níveis de degrau e escada para que o mesmo não faça muita atividade repetitiva. A melhoria do ambiente de trabalho e torna-se favorável à segurança e à sua saúde. Ou seja, se você trabalhar num ambiente que tem um conforto melhor, você vai ter menos cansaço. Se você tiver menos cansaço, você vai ter uma melhor produção. O terceiro objetivo, que é o desenvolvimento da organização do trabalho e das culturas de trabalho, numa direção de apoio à segurança, à saúde. Também promova um clima social positivo, ou seja, tem as remunerações devidas, evite cobranças excessivas ou indevidas, algum tipo de conversas paralelas, apelidos e assim por diante, que venha a retratar ou difamar de alguma forma a característica física ou de trabalho daquele colaborador. Questões de competência. Há uma série de funções listadas na convenção, conforme identificação e avaliação do risco, algo que a gente vai fazer em campo, vai trazer os equipamentos, fazer essa mensuração para a gente ter aquela questão quantitativa. Aconselhamento sobre o planejamento e organização do profissional em si, ou seja, a gente busca profissionais que têm habilidades e aptidões. Fornecimento de aconselhamento, de informações, formação, treinamento, reciclagem, educação, ou seja, sempre ver se aquele profissional está apto para exercer aquela atividade. Vigilância e saúde dos trabalhadores em relação ao trabalho, o técnico de segurança do trabalho, o enfermeiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, os participantes da CIPA e do SESMIT vão atuar nesse setor, de fazer aquela vigilância, aquele olhar mais técnico com relação ao desenvolver da atividade e quanto à utilização dos EPIs, da documentação em si, e também ver a questão de sinalização. Contribuição para a reabilitação profissional e manutenção do emprego de pessoas em idade produtiva, ou seja, dentro de uma área de serviço, a gente nunca quer perder o profissional, seja ele por questões de acidente ou por questão de idade, ou seja,
a gente sempre traz melhores atividades para que aquele profissional, mesmo com uma idade já avançada, continue desenvolvendo, rendendo para questões financeiras para a sua família e para a empresa, e trazendo ensinamento para pessoas novas que estão ingressando no seu setor. A organização dos primeiros socorros e tratamento de emergência é algo que a gente tem que ter sempre à vista e sempre num local bem sinalizado, e ter pessoas aptas a utilizar esses equipamentos de primeiros socorros, não apenas ter dentro da unidade. A saúde ocupacional é um ramo da medicina especializada na relação entre trabalho e saúde, fornecendo conselhos para o empregador e empregado. Seus principais objetivos são identificar e ajudar e prevenir doenças causadas pelo trabalho, seja ela doença física, psicológica, seja ela uma perda, uma amputação, um desvio na coluna, uma intoxicação química. Aconselhar sobre a adequação em funcionários para fazer seu trabalho a fim de fornecer respostas de emergência no local, ou seja, ter dentro do seu quadro uma pessoa que tenha conhecimento da planta para na hora de evacuar, no caso de um vazamento de gás, do início de um incêndio, ou seja, ter pessoas treinadas, uma brigada de incêndio para poder fazer aquele primeiro controle. Também ter pessoas aptas a fazer um primeiro socorro, um atendimento de uma pessoa que sofreu uma descarga elétrica, teve um mal súbito. Melhorar e manter a saúde do trabalhador de forma em benefício mútuo, tanto ao empregado quanto ao empregador. Ou seja, o empregado, qual o intuito dele? Dele não perder sua saúde a fim de trocar por recurso. E a do empregador é ter aquele profissional que já tem aquela experiência, tem aquela qualidade no seu serviço, e o mesmo não vai sofrer nenhuma penalização quanto a um acidente. Doenças profissionais versus doenças ocupacionais. Doença profissional é aquela adquirida ou desencadeada em decorrência do exercício do trabalho, ou seja, doença profissional está diretamente inerida dentro da atividade em que ele está se expondo. Uma atividade repetitiva, desvio na coluna, alguma coisa mais que adentre o seu trabalho, ou seja, levantou muito o saco de cimento e teve hérnia de disco, bico de papagaio, ou seja, a doença profissional que foi inerente à sua atividade. Doença ocupacional ou relacionada ao trabalho é a doença ocasionada em função de condições especiais que o trabalho é realizado, ou seja, você deixou de fornecer um EPI para esse colaborador e o mesmo sofreu uma pancada na cabeça, você não deu capacete, teve uma perda no dedo, você não forneceu para ele um EPI, ou seja, é uma doença ocupacional, é ocasionada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, ou seja, uma técnica inadequada, falta de EPI, falta de sinalização, ou então por um erro do trabalhador. Qual a importância da saúde ocupacional? A saúde ocupacional, ela traz um todo com relação aos estudos, ela faz o levantamento, ela gera dados qualitativos e quantitativos com relação aos números de acidente que acontecem durante o ano, e especifica os mesmos dentro de construção civil, elétrica, marítima e assim, agrícola, hospitalar, ou seja, ela faz esse levantamento e traz esses dados para que a gente estude, traga EPI novos treinamentos, novas técnicas, para que não aconteça. Ou seja, a saúde ocupacional ela é uma área que ela vai abranger um todo dentro da saúde do trabalhador em campo, que é o nosso objetivo, ou seja, tratar dos problemas e dos acidentes e incidentes diretamente na raiz. Utilizando os EPIs, utilizando os EPCs, fazendo treinamento, reciclagem, distribuindo panfletos, tendo as nossas semanas de prevenções, semana do trânsito, meio ambiente, de doenças transmissíveis e assim por diante. Com relação também à vacinação, tétano, hepatite, febre amarela. Mapeamento dos riscos, ou seja, a saúde ocupacional ela traz esses dados para a gente começar a fazer esse mapeamento de risco dentro da nossa área de trabalho. Em 1944 foi criada a primeira legislação estabelecendo a obrigatoriedade de formar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que são as CIPAs. Através de eleição, onde vai gerar uma quantidade de pessoas que são eleitas pelos colaboradores, no caso os empregados, e a parte empregadora, a gerência em si, vai indicar a outra porcentagem dessa equipe.
A partir de 1970, o avanço da industrialização resultou no aumento do número de acidentes que já eram altos. E a gente também tem essa coloraçãozinha, que a gente vai montar um mapa de risco. Nós temos riscos físicos, biológicos, acidentes, químicos e ergonômicos. Aqui a gente simplifica a planta de um estabelecimento e vê dentro dele o mapa de risco, onde a gente tem desde a legenda com as colorações e o nível de risco em cada um. Ou seja, dentro dessa planta a gente vai ter, tipo no depósito, o risco ergonômico é pequeno. Já o risco físicos já é médio. E o risco químico de algum material, dependendo do nível do depósito de gás e assim por diante, já tem um nível grande. E assim sucessivamente a gente vai fazendo dentro dessas outras áreas desse estabelecimento. Ou seja, cabe saber a coloração, ter o equipamento para a gente mensurar e dimensionar o risco por área e fazer essa montagem. E disponibilizar para essa equipe gestora, no caso a CIPA, para poder fazer toda a divulgação desses riscos dentro da obra para que os colaboradores estejam cientes. O objetivo do mapa de risco: reunir informações suficientes do diagnóstico de segurança do estabelecimento e do trabalho, possibilitar a troca e divulgação de informações entre servidores e estimular mais ainda a prevenção. Etapas de sua elaboração: conhecer o processo de trabalho no local analisado, as técnicas, as máquinas e ferramentas, identificar os riscos existentes no local de trabalho, identificar as medidas preventivas existentes e se isso é eficaz, se tem os EPI e os EPCs, identificar os indicadores de saúde, conhecer o levantamento ambientais realizado no local, PPRA, elaborar um mapa de risco sobre o layout do órgão indicado através dos círculos indicando o maior, menor, médio, as colorações e a planta baixa da instituição para a gente fazer todo esse levantamento e estar direcionando. A classificação dos riscos, do fator de riscos ambientais, que a gente vê que vai acompanhando aquela coloração. Temos os riscos, a coloração verde para os riscos físicos, ruídos, vibrações, radiação ionizante e não ionizante. Grupo vermelho, temos todos os produtos químicos, poeiras, fumos, neblinas. O grupo marrom, nós temos os riscos biológicos, fungos, vírus, bacilos, protozoários, que é a cor marrom. Aqui a cor amarela, os riscos ergonômicos, questões de lesões, atividade repetitiva, lesões na coluna, questão de visualizações, jornada de trabalho prolongada, questão também de adicional de hora noturno. O grupo azul aqui, que é o risco de acidentes ou mecânico, que é onde acontece realmente a lesão, uma amputação, uma perda, um prensamento, um acidente de carro, um choque elétrico, um arranjo físico inadequado. Exemplos de riscos algumas atividades e funções, no caso aqui de uma usinagem. Nós temos os riscos: ruído, iluminação, deficiente, riscos químicos, óleo, risco de um corte. Riscos biológicos não temos, riscos ergonômicos, postura incorreta, levantamento de peso, risco de acidente, fagulha nos olhos. Tudo isso são riscos presentes na atividade, mas a gente fazendo o controle com uso de EPI, EPCs e treinamento, a gente faz a correção dos mesmos. E obrigado, e por essa a gente fica por aqui. Até a próxima.